Oi, turma. Vamos começar hoje um tema bem polêmico, bem controverso, que é um tabu na nossa sociedade, inclusive para os nossos governantes, mas que ainda faz parte da nossa grade curricular, solicitado pelo Estado e pelo MEC, que seja aplicado aos alunos. E o tema é o seguinte, vamos apresentar aqui para vocês. Gênero, sexualidades e identidades. Vai muito além do que vocês estão imaginando. Vamos lá. Não é fácil discutir um tema tão controverso e tabu em nossa sociedade. Nos últimos anos, procurou-se silenciar esse assunto nas escolas, nas famílias, nas mídias. O que se observa, porém, é o crescimento das falas e dos movimentos por reivindicações ligadas aos direitos daqueles considerados diferentes. Esse capítulo, esse diferentes entre aspas, é porque ninguém é diferente de ninguém, tá, gente? Esse capítulo tem a intenção de ampliar o diálogo e a compreensão sobre as chamadas questões de gênero, que vêm sendo marcadas por violência, intolerância, em relação às pessoas que não se inserem nos padrões hegemônicos de comportamento e afetos. Embora de início esse campo de estudo tenha sido influenciado pelo movimento feminista e, portanto, sua preocupação central tenha sido as questões da mulher e dos seus direitos, hoje esse debate inclui temas muito mais amplos. A identidade, a diferença, a transexualidade, movimentos sociais, a cultura, a desigualdade e a violência estão entre os conceitos mais debatidos. As teorias sobre o tema também tentam compreender por que ainda persistem determinadas limitações a mulheres, a bissexuais, homossexuais e transgêneros em relação aos direitos de serem plenos, ou seja, de acordo de viver, porque eles não podem viver de acordo com suas preferências e orientações. Sem dúvida, o que mais chama atenção nesse debate é quando crescem no mundo todo os índices de violência contra as mulheres e os não heterossexuais. O que os estudos sobre gênero e sexualidade procuram compreender são as construções simbólicas e sociais que levam à violência contra esses grupos. O que faz as pessoas serem tão violentas contra esses grupos? Com o debate, procura-se identificar e analisar as formas menos visíveis da opressão, que reforçam essas situações de menosprezo às quais esses grupos se submetem e são submetidos em ambiente de trabalho, na mídia, no cinema, na escola, em muitas esferas e instâncias da vida social. Outra violência aparece nos casos persistentes de violência doméstica e de feminicídio que ocorrem cada vez mais elevados no Brasil e que cresceram ainda mais durante a quarentena. É possível perguntar: será que nos encaixamos em todos os padrões que as sociedades consideram como corretos? Será que nos inserimos nos padrões de beleza, de consumo, de estética? Temos um emprego que são considerados melhores? Os nossos pais têm? Vocês têm? Eu tenho. Temos uma família ideal? Em algum momento, segundo algum desses padrões e exigências socioculturais, podemos ser considerados também o de fora ou diferente. Tudo isso gera agressão e sofrimento. Mas então, se isso gera agressão e sofrimento, por que tomar como referência apenas um modo de vida? Apenas um padrão de beleza? Apenas um padrão de família? Apenas um padrão de orientação sexual? Se eu sei que eu vou separar, segregar, humilhar, discriminar o outro? A multiplicidade do mundo é cada vez mais inegável. As pessoas reinventam as suas identidades, as suas vidas para serem felizes. Elas fogem dos padrões de consumo, das pressões estéticas e criam novos padrões, um padrão plural. Sexo e gênero. A construção e a desconstrução. Eu deveria ter colocado aqui as fotos das modelos gordinhas, para vocês entenderem. O padrão até ontem era mulher magra. Eu já não insiro nisso. Eu estou a par. A Dove, a Victoria's Secret começaram uma campanha com modelos reais.
Porque nós não somos únicos e iguais, nós somos diferentes. Bem, sexo e gênero. Por que se costuma diferenciar sexo e gênero? E onde começa essa distinção? No século XIX, o tema da sexualidade é um dos comportamentos humanos em relação aos desejos e afetos, passou a ser objeto central de uma nova ciência, a psicanálise, criada por Freud. Segundo ele, a relação entre sexualidade e sexo se estabelece pela relação da criança com o pai e a mãe, assim como pelo seu conhecimento de ter um falo, pênis, ou não. Para ele, os comportamentos feminino e masculino se manifestam a partir do momento que a criança reconhece, ou não, um pênis, o chamado estado fálico. Gente, isso para quem vai fazer faculdade, vocês vão acabar conhecendo a psicanálise. Entre praticamente, não sei dizer quantas, mas muitas grades da faculdade, tá? Parece besteira, mas é interessante e é muito debatido. Então prestem atenção. O masculino estaria associado ao falo, pênis. Enquanto o feminino se definiria pela falta, pela inveja de não ter este. Essa diferença ganhou espaço na psicanálise para explicar os comportamentos ditos femininos, causados por essa castração, e aqueles ditos masculinos, relacionados ao fato de ter um falo. Ou seja, o homem seria forte, viril, porque ele tem um falo, e a mulher seria submissa, meiga, delicada, porque ela foi castrada, ela não teria esse falo. Bem, ao longo do século XX, a psicanálise e a teoria de Freud foram revisadas por psicanalistas feministas e questionadas por feministas ligadas a outras áreas do conhecimento. O fato de atribuir características particulares ao feminino e ao masculino com base na experiência infantil que se tem ou não se tem com órgãos genitais não convenceu, por exemplo, a filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir, para quem o destino anatômico, ou seja, o corpo humano, só apenas, simplesmente, não pode explicar todos os comportamentos associados aos dois sexos. É preciso observar como o ambiente cultural e educacional é responsável pela construção e pela imposição de padrões, tanto a meninos quanto a meninas. Este é o Freud. Gente, sem dúvida, ele é magnífico. Mas a gente está falando de gênero, tá? Essa foi a ideia que ele deu sobre gênero. E os padrões, né? Os padrões do que é ser menina e do que é ser menino. O que é coisa de menina, o que é coisa de menino. É muito mais uma construção cultural do que qualquer outra coisa. Então, sempre falo isso em sala de aula, não vou deixar de falar hoje. Isso é coisa de menino, roupa de menino. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Não vou falar com o que combina o azul. Bem, vamos pensar que há séculos atrás nós não tínhamos padrões de vestimenta colorido porque não se tinha como tingir as roupas. Era muito caro. As especiarias para tingir as roupas vinham do Oriente Médio. Isso era destinado a famílias ricas. Não tinha rosa nem azul. Essa definição ela ganha uma visibilidade com uma revista de moda do início do século XX, que fala que orienta que meninas vistam rosa e meninos vestam azul. E aí, quando ela orienta, as pessoas começam a fazer isso e se torna um padrão. Mas isso há 100 anos, pouco mais, pouco menos de 100 anos. Vamos colocar, então, na Idade Média, todo mundo se vestia com lã, muitas vezes lã crua, sem tingimento. Não tinha padrão. Vamos mais a fundo na pré-história, matavam um mamute. Eu não vou vestir essa pele de mamute. Ela tá muito feminina, pelo amor de Deus. É um padrão construído. A gente cresce ouvindo que isso é padrão de menina e isso é padrão de menino. Cabelo curto. Galera, não se cortava o cabelo de meninos curto na Idade Média, porque nem tinha maquininha, não dava para fazer pezinho undercut. Não dava. Então, isso é recente. A gente tem que pensar sobre isso. É por essa
raciocinam que a filósofa e outras feministas fazem distinção entre gênero e sexo. O sexo corresponde aos traços biológicos, às genitálias, distintas do macho e da fêmea. Órgão genital feminino, órgão genital masculino. Já o gênero tem a ver com as construções e expectativas sociais sobre os comportamentos femininos e masculinos. Assim, a identidade de gênero é formada principalmente por elementos culturais, pela sociedade, experiência familiar desde a infância. Ou seja, pela socialização. Lembra de socialização que a gente estudou no primeiro ano? Pelo qual os adultos influenciam as crianças a adotar comportamentos e uso do corpo. Senta direito, menina! Isso não é jeito de menina sentar. Descruza essa perna que isso é coisa de mulher. São comportamentos que não são ensinados, que não fazem sentido. Por que eu não posso sentar assim? Por que um homem não pode cruzar a perna? Observa. Isso são expressões corporais. Às vezes eu tô aqui, eu fico melhor se eu fizer assim, de repente, se eu cruzar a perna, melhora a minha postura. Por que isso é coisa de menino ou de menina? Isso é um corpo, isso é uma expressão de corpo. Tá. Adotar certos comportamentos de uso de corpo, como cabelo curto para meninos e longo para meninas. A passividade... A menina tem que ser passiva, esqueci, desculpa. E a agressividade para meninos. Boneca para menino, ou para menina e carrinho para meninos. Eu sempre esqueço, eu devia ter colocado uma reportagem que eu li. O menino chega para a mãe, vai numa loja de brinquedo, pega uma boneca e fala, mãe, quero essa. Aí a mãe fala, não, meu filho, escolhe um carrinho, alguma coisa. Aí ele olha para mim e fala, mãe, não posso deixá-la aqui, ela é minha filha. Cara, a gente não ensina os nossos meninos a serem pais. Eles não podem brincar de boneca, porque brincar de boneca é coisa de mulher, como se eles não fossem ter filhos no futuro. Como eles não fossem ser pais, carregar os seus filhos no colo, ajudar na criação dos seus filhos. Observa. E menina não pode brincar de carrinho, como se a gente não fosse dirigir. Olha cada visão mais ultrapassada. Gente, esse livro é um livro muito polêmico, tá vendo? Que esse é um livro mesmo, isso é uma digitalização de um livrinho. Chama a diferença entre a calcinha e a cueca. Fecha a perna, menina. Isso são modos de uma menina se assentar? Tá aparecendo a sua calcinha. Puxa essa saia. Para de pular. Isso não é brincadeira de menina. Crie modos. E olha o menino. Eita, menino levado. Esse menino é impossível. Não para quieto um minuto. Já desisti de chamar a atenção dele. Ah, deixa pra lá. Menino é assim mesmo. Esse menino é tão bonzinho. Olha que bonzinho. Que até parece uma menina. Isso são as perpetuações de padrões e valores de estereótipos de gênero. Essa frase caiu no vestibular e vamos debater um pouco sobre ela. Ela é bem polêmica, inclusive. Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Essa é a famosa frase de Simone de Beauvoir, que distingue duas dimensões da natureza e da cultura. Assim, o processo de construção da identidade de gênero não está se referindo ao sexo. Eu nasço mulher no sexo, mas eu me construo mulher na identidade de gênero. Porque, embora se relacione com a diferenciação ou identificação com os órgãos genitais, tem uma relação muito mais simbólica e cultural. Desse ponto de vista, por exemplo, o comportamento menos carinhoso de um homem ou o comportamento maternal de uma mulher não pode ser corretamente explicado pela presença de certos hormônios ou qualquer traço biológico. Eu não posso falar que eu sou delicada, que já estaria errado. Vou começar. Mas eu não posso dizer que as mulheres são delicadas por causa dos hormônios. Isso não é uma verdade, isso não existe. Tá? São mais... essas expressões, elas se encontram nos comportamentos que são impostos pela sociedade, que a gente aprende. Essa é a magnífica Simone, tá? Se alguém quiser saber mais sobre ela. Essas novas teorias procuram desnaturalizar os padrões de normalidade, de uma visão androcêntrica, que impõe para utilizar a aparência de homens e mulheres para legitimar uma relação de dominação masculina. Sim, existe uma dominação.
A mulher é a frágil, é a delicada, é que tem que ser protegida pelo macho alfa. Isso quer dizer, como afirma o sociólogo francês Pierre Bourdieu, as estruturas e instituições sociais partem de uma construção simbólica. Símbolos que a gente agrega. E as características masculinas e femininas são biologizadas, naturalizadas. E dificilmente podem ser desconstruídas. Então, eles pegaram o sexo que se nasce, pênis ou vagina, e adequaram padrões de características simbólicas. O masculino que nasce com o pênis tem que agir de determinada forma, simbolicamente, enquanto a mulher de determinada forma, simbolicamente. Isso se arraigou. É difícil de se separar agora. Temos que banir ideologia de gênero. Mas o que é ideologia de gênero? É a que diz que crianças são neutras, nem meninos e nem meninas. Ora, todos sabemos que meninos são fortes, são decididos e usam azul. Já as meninas são frágeis, sensíveis e usam rosa. Ah, por quê? Isso não é ideologia de gênero? Claro que não. É a verdade sacrossanta. Isso não é ideologia de gênero? Você colocar um padrão em cada um também não? Isso não é ideologia de gênero? Pense sobre isso. O que é o androcentrismo que você falou ali atrás, professora? É a supervalorização do masculino. A naturalização da experiência masculina como princípio universal e normativo da humanidade. O homem é a experiência. Ele se manifesta em expressões convencionais que tomam o homem como representante de toda espécie, como os direitos do homem, a evolução do homem, a ciência do homem, e servem para legitimar o patriarcado. Para a sociologia, é importante ressaltar que as nossas identidades se formam nas relações sociais, de oposição ou aproximação. Portanto, a nossa identidade de gênero passa por aspectos relacionais, ou seja anatômico, psíquico ou social. A gente aprende, né? Mas é nas instituições sociais que a gente observa um processo mais rigoroso de normas em relação a gênero e sexualidade. Todo mundo já escutou de um pai, de um parente, isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino, todo mundo. Então é a sociedade que nos impõe determinadas regras e padrões. E muitas vezes quem faz isso com a gente não pensa, só reproduz o que viveu, tá? A família e a escola podem ser tomados como grandes instituições e são responsáveis por reproduzir marcadores de gênero. Um minuto. Assim como estereótipos entre a relação de homens e mulheres. Na família, a definição de identidade do bebê passa a ser debatida antes mesmo do seu nascimento. Todos se perguntam, aí, menino ou menina? E prevê sua possível personalidade. Ah, vai puxar para a mãe, vai puxar para o pai. Seus gostos ou até mesmo a sua profissão. Esse fato revela como a nossa identidade central será construída de acordo com as expectativas em relação ao nosso sexo, ao nosso gênero. Essas ideias de menino ser isso, menina ser aquilo, sempre causam grande rivalidade entre a gente. Cada um defende seu jeito de ser como certo ou errado. Até parece que essas diferenças já existiam quando estávamos na barriga das nossas mães. Será que é verdade? Nas escolas, os uniformes se distinguem, assim como as conhecidas organizações de filas para menino e para menina. O banheiro, que antes é compartilhado por toda a família, se torna um marcador de gênero nos primeiros espaços públicos que a criança vai frequentar. É onde ela começa a distinguir o fato dela ser mulher ou homem, tá? De pequenininha. Para vários sociólogos e antropólogos, as normas e regras em relação aos gêneros podem ser mais ou menos rígidas, variando de acordo com cada sociedade. Nas chamadas patriarcais, aquelas em que o modelo é a família, é monogâmico e heterossexual, tendo o poder centrado no pai, o patriarca, as mulheres são submetidas ao espaço doméstico e a posições inferiores na nossa sociedade. Essa foi a principal causa apontada pelas feministas para explicar a perpetuação dos homens nos postos de comando
e de poder, o patriarcalismo. No entanto, esse conceito sofreu modificação e crítica nos últimos anos, o que nos vale a repensar a origem e as formas de continuidade das desigualdades de gênero. Essa pesquisa é maravilhosa, da Margaret Mead. Até o início do século XX, eram comuns as pessoas associarem o sexo ao gênero, porque elas acreditavam na determinação do fator biológico sobre o comportamento humano. A antropóloga estadunidense Margaret Mead foi a primeira mulher a desbravar o trabalho de campo. Em seu ensaio intitulado Sexo e Temperamento, datado de 1935, ela apresentou uma importante contribuição para a ruptura do condicionante biológico. Aí você é assim porque você nasceu homem, homem é assim. Você é assim porque você nasceu mulher, e mulher é assim. Ela fala, Por que ela fala, Chega aqui. Porque, olha só, ela estudou 3 tribos diferentes da Papua Nova Guiné. A tribo Arapeche, Mundugmor e Chabuli. Tomando como base as construções sociais do mundo ocidental, onde os homens são considerados desbravadores, hostis, agressores, e as mulheres carinhosas, delicadas e dedicadas às questões maternas e familiares. Mead relatou que na cultura arapeche, tanto homem quanto mulher exibiam comportamentos dóceis, afetivos e sutis. Ou seja, um padrão que seria esperado das mulheres estadunidenses. Já na cultura Mundugmor, a autora constatou que tanto os homens quanto as mulheres tinham um comportamento agressivo e dominador. Ou seja, um padrão de comportamento dos homens estadunidenses. Já na cultura de Chabuli, a pesquisadora observou uma inversão de papéis. Os homens eram dóceis e as mulheres agressivas, além de apresentarem um comportamento dominador e impessoal. Margaret Mead também encontrou indivíduos considerados inadaptados, ou seja, que não se enquadravam nos papéis sociais atribuídos, e percebeu que esses, por sua vez, assim como na cultura ocidental, também encontravam dificuldades de inserção, o que os levava ao ostracismo, ao distanciamento e às sanções sociais. Dessa forma, a pesquisadora Margaret Mead contribuiu para a análise de diferentes grupos sociais, evidenciando as construções culturais e papéis atribuídos a homens e mulheres, rompendo com essa perspectiva inata que atribuía comportamento e emoção a fator biológico. Ela provou que não é porque você nasce com o sexo que você tem que agir de uma determinada forma. Ela provou analisando essas tribos da Papua Nova Guiné. Aqui está ela em uma das tribos, tá? Olha só que legal, cara. Patriarcado e seus efeitos. O conceito de patriarcado é um dos principais pontos de partida do pensamento feminista do século XX. Para as teorias feministas, o patriarcado é um sistema de poder análogo ao escravismo, por submeter as mulheres aos homens e tornar legítimo o poder masculino, tanto na esfera privada quanto pública, e justifica, por exemplo, a violência doméstica e outras modalidades de agressão, perpetuadas pela frequente impunidade nos crimes cometidos contra as mulheres, justificados por argumentos que se fundamentam em uma suposta legítima defesa da honra masculina. O patriarcado se expressa na ideia de que o homem é superior à mulher, e essa hierarquia se espalha por amplos e variados espaços sociais. Embora as definições tradicionais dos papéis das mulheres e homens estejam diluídos em virtude de um conjunto crescente do processo de oposição de grupos sociais, ainda hoje permanecem as estruturas do patriarcado, que além de manter a dominação masculina, reproduzem a violência contra a mulher. Porque o homem se vê como superior, como dono. A exploração sexual das mulheres no turismo, as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a predominância da responsabilidade da mulher nas atividades domésticas, a sua exclusão da vida política, são exemplos do sistema do patriarcado que ainda persistem na nossa sociedade. Os seus efeitos podem ser observados também no Código Civil de 1916, no artigo 242, que colocava a mulher no segundo plano, em total dependência do marido.
Esse estatuto só foi modificado, alterado, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Existe uma diferença? Mulheres são a maioria da população brasileira, mas a minoria nos espaços de poder. Olha isso, 10% deputadas, enquanto 90% de homens. Cara, eu quero que depois vocês pausem e analisem. São propagandas antigas. Essa é uma propaganda de uma calça. E essa propaganda de um carro. Olha como o homem é descrito e olha como a mulher é descrita. Ele, de manhã vai ao trabalho e volta à noite. Ela, leva as crianças para a escola, vai à feira, vai ao cabeleireiro, vai buscar a mãe, busca as crianças na escola, busca os sobrinhos para brincar com as crianças que voltaram da escola, vai à costureira, leva a mãe para casa, vai comprar coisas na cidade, devolve o sobrinho, vai visitar as amigas, vai ver como a Celina tá passando, volta para casa de uma amiga para apanhar a bolsa que ela tinha esquecido, etc, etc, etc. Tem pior. Ela não comprou o café certo, sabe? Tradução bem tosca e livre. Ai, olha só, isso daqui era um guia. Uma boa esposa sempre sabe o seu lugar. É, sabe mesmo. Olha só, o guia da boa esposa. 11 regras para manter o seu marido feliz. E você será a esposa que sempre sonhou. A pesquisadora brasileira Nelma Aguiar analisou as diferentes perspectivas do pensamento social brasileiro acerca do patriarcado. E ela considerou a importância do fenômeno para a compreensão do arbítrio de poder na família brasileira. Segundo a sua avaliação, um dos autores que mais se concentraram no patriarcado foi Gilberto Freire. Ele entendeu o patriarcalismo como uma estratégia da colonização portuguesa. Nesse contexto, a casa grande, o ambiente rural, o latifúndio, a escravidão e a exploração sexual das mulheres negras são elementos fundamentais para compreender o estabelecimento do poder masculino. Terrível, porém verídico. Outro pensador brasileiro que foi analisado por ela foi Joaquim Nabuco. Na avaliação dela, Nabuco não enxergava traços de resistência no comportamento das negras escravizadas. Ele não via resistência. Que abortavam a gravidez resultante do estupro com o uso de ervas daninhas e venenosas. Ele não via isso como uma resistência. Ele via isso a prática, a ausência da religiosidade e a falta de instrução. Olha só, essas mulheres eram estupradas e engravidavam, abortavam com o uso de ervas e ele achava que elas faziam isso não como forma de resistência, só porque elas não compreendiam, não tinham religião. No entanto, sua descrição revela a crueldade e o pânico moral a qual essas mulheres eram submetidas, e de que forma o concubinato, a negação da paternidade e a cultura do estupro se generalizaram no nosso país. Mesmo nas cidades onde ainda há uma maior liberdade sexual para as mulheres, o sintoma da sociedade patriarcal ainda permanece, como um padrão ambíguo da moralidade. A gente não, Deus o livre. Nas novelas, por exemplo, se acolhe a poligamia, união de um homem com várias mulheres ao mesmo tempo. É comum você ver nas telenovelas um homem traindo. Só que se condena a poliandria, que é a união de uma só mulher ligada a 2 ou mais homens ao mesmo tempo. Você não vê quase. Quando vê, é terrível. Tipo, a mulher sempre escrachada, negócio absurdo. Não que tá certo, nenhum nem outro. Não é disso que a gente tá tratando. Tô tratando de por que para um pode, sim, é mais aceito do que para outro. Não deveria ser aceito por ninguém. A atribuição dos trabalhos domésticos à mulher, a prestação de serviço aos homens, a remuneração menor no trabalho feminino em comparação ao salário dos homens, em função equivalente. Tudo isso é vista nas cidades, no Brasil e no mundo. Olha o príncipe encantado dela. Tenso. Média salarial entre homens e mulheres de 2003 a 2015. Observa. As mulheres ainda ganham o mesmo, ocupando os mesmos cargos. Tais sintomas indicam que o patriarcado constitui-se num sistema que dá poder aos homens e fundamenta sua dominação sobre as mulheres.
Entretanto, o conceito de masculinidade hegemônica, o homem como superior, o grande moral, formulado pela socióloga transexual australiana Hawin Connell, pode significar que existem chances de transformação. Para ela, não há um padrão de masculinidade universal. Ser homem é responder a determinados padrões culturais, que podem variar em sociedades multiculturais. Além disso, a masculinidade considerada ideal será dominante e, com base nela, serão classificadas as outras expressões masculinas. Assim ocorre o alinhamento entre o patriarcado e a masculinidade hegemônica. E os homens que se afastam desse perfil acabam perdendo status e poder. Então, o homem que não se enquadra no perfil de patriarcal, ele acaba sendo mal visto pela sociedade. Olha que absurdo. Mas onde estariam as chances de transformação, então, em relação aos gêneros? Como a gente pode mudar isso? Ao destacar as variações da masculinidade perante o modelo hegemônico, a socióloga menciona a possibilidade de construção de hegemonias positivas, ou seja, de masculinidades que se mostram receptivas à igualdade com as mulheres. Essa é a Hawin Connell, tá? Ainda está viva. Vou falar da divisão sexual do trabalho e vou parar. A divisão sexual do trabalho, a mulher entre o público e o privado. No Brasil, e em quase todos os países do mundo, observamos um progressivo aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, que antes eram pouco ocupados por elas. Porém, os salários menores do que o dos homens. Dados estatísticos revelam que no Brasil as mulheres ganham em média 30% menos que os homens. É um dos piores índices de diferença salarial por gênero do mundo. Essa pesquisa foi elaborada pela Catio em 2018 para isso daqui, ó, são as mesmas pessoas, homem e mulher com a mesma grau de instrução acadêmica. Fundamental incompleto, homem ganha 1.800, mulher 1.400. Vou falar por cima. Ensino médio, mulher 1.300, homem 2.300, 1.000 a mais. Ensino médio, mulher 1.400, homem 2.400, 1.000 a mais. Pós-graduação ou especialização, o homem ganha R$ 7.300, enquanto a mulher R$ 4.700. E MBA, né, que é acima da pós-graduação, o homem R$ 10.100 e a mulher R$ 5.800. Olha isso. Então tá aqui, ó, 21% menos, 40% menos, 41% menos, 43% menos, 35% menos, 42% menos que os homens. Na mesma função, gente. Além da questão salarial, mulheres geralmente trabalham mais horas que os homens, pois também são responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidados dos filhos, dos avós e parentes doentes. Observe quando alguém da sua família fica doente, as mulheres que correm para ajudar, para tratar, para cuidar. Dificilmente um homem faz isso. Não que não existe, existe, óbvio, mas normalmente são relegadas as mulheres. Em situação ainda mais precária, vivem as mulheres transexuais. De acordo com a Associação Nacional dos Travestis Transsexuais, a ANTRA, 90% desse grupo só encontra trabalho na prostituição. E só 5% no mercado formal de emprego, com carteira assinada. Observem a tirinha da Mafalda. De 2000, olha só, tem 20 anos essa tirinha e continua atemporal. Ela vai, olha a roupa passada, olha a sala limpa, arrumada, a louça lavada e diz para a mãe, enquanto a mãe lava a roupa: mãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? Eu tô nesse nível aí. A divisão do trabalho, fundamentada nos sexos, como base da propriedade privada e da família monogâmica, teria sido, historicamente, a primeira forma de desigualdade das classes, segundo Friedrich Engels, coautor, junto com Marx, do socialismo científico. Com o estabelecimento do patriarcado, da família monogâmica, a mulher passa a ser desvalorizada, assim como seu papel na sociedade. A função do cuidado e reprodução familiar. Então, você tem que cuidar da família. Enquanto as funções associadas aos homens, os assuntos públicos e produtivos, seriam os geradores de riqueza, passariam a legitimar sua dominação. As funções associadas às mulheres. Então, homem é o produtor e a mulher a reprodutora. Produtor gera lucro, reprodutora não. Então, ele é supervalorizado em relação a ela.
O advento do capitalismo na Europa, em particular o capitalismo industrial, levou mulheres para fora do espaço doméstico, principalmente na indústria. Para o capitalismo, as mulheres e crianças formavam uma mão de obra genérica e barata, que podia ser empregadas em funções não especializadas ou naquelas que já exerciam no espaço da casa, como a costura, confecção de tecido, limpeza. Além dessas ocupações industriais, empregavam mais mulheres do que homens. Funções nitidamente femininas, professora, e assim vai. A divisão técnica e social do trabalho se desenvolveu rapidamente no capitalismo. As tarefas se tornaram cada vez mais especializadas e fragmentadas. Essa divisão pormenorizada reforçou a divisão sexual do trabalho, porque progressivamente dividiu os espaços de fora da família, como aqueles produtivos, e os de dentro da família, como os reprodutivos. Se nas sociedades pré-industriais as famílias eram ao mesmo tempo uma unidade produtiva e reprodutiva, porque todo mundo participava das etapas de produção, isso se modifica com o capitalismo. As tarefas produtivas de gerador, provedor, se tornou masculina, e as reprodutivas femininas. Então, a mulher cuida da casa e dos filhos, e o homem sai para ganhar dinheiro. Então, isso transformou o homem em superior à mulher, nesse caso. No final do século XIX e início do século XX, inúmeras leis de proteção à mulher passaram a proibir o trabalho feminino em ocupações consideradas pesadas ou perigosas, já que isso havia trazido problemas à ordem moral, resultante do fato das mulheres terem mais mobilidade fora de casa. Imagina uma mulher andando à noite, por exemplo. Não pode. Na França, uma lei de 1892 proibia as mulheres de exercer o trabalho noturno. No Brasil, a mesma proibição foi expressa num decreto de 1932. Embora muitas dessas leis visassem a proteção das mulheres exploradas pela indústria, assim como ocorria com as crianças, acabou por confinar essas mulheres aos cuidados domésticos e aos trabalhos realizados em casa ou subremunerados. Durante o século XX, as duas guerras mundiais voltaram a impulsionar a presença das mulheres na indústria, pois nesses momentos eram necessários esforços produtivos. Essas fotos são emblemáticas, elas estão produzindo aí armas. São todas mulheres, porque os homens estão na guerra, você precisa de alguém para produzir. Só que quando acabava a guerra, eles queriam devolver a mulher de volta para casa. Por quê? Porque o modelo da família almejado por essa sociedade industrial fordista do pós-guerra era o homem provedor e a mulher cuidadora. Então a mulher tinha que voltar para casa. Que beleza. O movimento de emancipação feminina na Europa, particularmente nos anos 60, questionou a falta de liberdade e as normas rígidas adotadas em relação à mulher. Inúmeras conquistas já haviam sido alcançadas em boa parte do mundo ocidental, como o direito do voto, licença maternidade, o divórcio. Porém, no mercado de trabalho, isso ainda era muito restrito. Foi só a partir da década de 80, com o movimento intenso da globalização, que a participação feminina passa, a participação feminina na população economicamente ativa, a PEA, e a população ocupada cresce em boa parte do mundo. Tá aqui, ó. Essa aqui é a população feminina, o PEA e o PO, tá? População total e população economicamente ativa. A população total é o rosa e a população ativa é o azul. Então, passa a crescer como um todo a participação das mulheres como população economicamente ativa perto da população ocupada global, tá bom? A maior participação feminina no mercado de trabalho trouxe, claro, contradições. Embora as mulheres tenham adquirido um poder financeiro e poder financeiro. Tô rica. E passado a ocupar empregos que não eram habituais, continuaram a ser responsáveis pelas tarefas domésticas. Eu que o digo. O que levou a uma dupla jornada de trabalho, tanto no trabalho quanto em casa. Ou ainda uma tripla, eu que o digo. Quando elas estudam ou cuidam da escola, trabalho, casa, filhos. Filhos ainda não tem mais, o resto. Podemos encontrar diversos modelos e padrões de divisão sexual do trabalho, de acordo com cada cultura. No entanto, a combinação de colonização e capitalismo fez com que o modelo ocidental fosse exportado
para grande parte do mundo. Inúmeras leis e costumes em relação às mulheres estão sendo modificados. Mesmo assim, calcula-se que em mais de 15 países as mulheres ainda são proibidas de trabalhar. Estados como o Irã e o Gabão reconhecem até hoje o direito de um marido se opor ao trabalho da esposa. Se o marido falar não, ela não pode trabalhar. Eu vou parar aqui por hoje, tá, gente? E na próxima aula eu continuo para que não fique tão extenso. Mas então, por hoje é só. Vou gravar ainda essa semana a próxima aula para ter na nossa prova, tá? Que depois, como vocês são terceiro anos, eu quero começar uma revisão geral. Pro vestibular, pro Enem, pra tudo. Beijo no coração de vocês. Sigam o meu canal, deixe o seu likezinho. Tô brincando, gente. Um beijo e até a próxima.